Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso tema é um pouquinho diferente. Eu estou até vestido a caráter para me entrosar com o assunto. Alguém já ouviu falar da Serra da Capivara? E de uma pessoa chamada Nied Guidon? Não? Ok. A Serra da Capivara, ou melhor, o Parque Nacional da Serra da Capivara, é um sítio arqueológico onde foram realizadas as mais sérias pesquisas em relação à origem do homem americano. Mais sérias no mundo inteiro. Lá se contesta a ideia de que o homem das Américas veio da Ásia, mas sim que teria tido a sua origem aqui mesmo no continente. Ou seja, existiria mais de um foco para a origem da humanidade, em vez de ela ser exclusivamente da África, lá no Chad. Para quem já teve a curiosidade de estudar o assunto mais a fundo, a notícia é realmente revolucionária. E contesta as teses acadêmicas tradicionais europeias tidas como inquestionáveis. Achados da presença humana há mais de 40 mil anos no local, são anteriores à glaciação que uniu Alasca e Sibéria. Não teria sido por lá, então, que os humanos teriam chegado às Américas. A área de pesquisa, ou seja, os locais onde os registros da presença humana pré-histórica são encontrados, se estende por uma região enorme de Mata Virgem. Vizinho ao Parque da Serra da Capivara encontra-se outra unidade de conservação federal, Parque Nacional da Serra das Confusões, a maior reserva de caatinga do Brasil, onde se encontram também mais de 150 sítios arqueológicos, o mesmo tipo de pesquisa. Os dois fazem parte do mesmo bioma, já que estão unidos por uma mata enorme, praticamente intocada. Entre as duas unidades, ligando as duas, um corredor ecológico criado em 2005. Essas imagens aí. Então essa é a portaria e o parque está nessa figura. Né? Verifiquem que em preto, de um lado e de outro, são os dois parques, da Serra da Capivara e da Serra das Confusões. Entre eles, a área de proteção. E essas culturas aparecem também onde vai ser criada, né? Aparece como cultura, assim, amarelo, onde vai ser criado, possibilitado a criação, está se estudando possibilitar a criação de monoculturas. Mas o que existe no local é muito mais do que uma reserva. O que existe é um exemplo de sucesso de um projeto amplo de sustentabilidade em todos os sentidos. Exploração turística, exploração comercial, inclusão das populações locais com formação técnica, comercial, né? Fiquem lá o que é produzido lá, as camisas, tudo mais. E de lideranças, além da preservação dos sítios de pesquisa, a pesquisa realizada em si mesmo no local e dois museus maravilhosos, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Os dois museus, sendo o mais moderno da natureza, são coisas de primeiríssimo mundo. No meio da mata surgem estruturas modernas, mesmo majestosas, como vocês estão vendo aí, que se utilizam das técnicas mais atualizadas para a preservação do seu acervo. Já tive oportunidade de visitar muitos museus no Brasil e no exterior. Considerando os escopos, os objetivos desses dois museus, esses dois museus não ficam nada devendo. Vou tirar essa foto. Toda essa estrutura, mais a pesquisa, a exploração turística, a exploração comercial, bem como a mão de obra necessária, são fornecidos pela população local, com a sua formação técnica provida por escolas dedicadas e destinadas ao pessoal de lá. Quem gerencia tudo é a Fundação do Museu do Homem Americano. Vamos ver do que se trata essa fundação. Na década de 1970, um grupo de arqueólogos brasileiros e franceses, dirigidos pela arqueóloga Nied Guidon, iniciou as pesquisas na região com financiamento da França, e assim foi criada a missão arqueológica francesa no Piauí. Nied Guidon é brasileira e com raízes francesas, por isso ela conseguiu essa entrada lá no governo da França. A Fundação Museu do Homem Americano, FUNDHAM, foi criada para garantir a preservação do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional Serra da Capivara. É uma entidade civil, sem fins lucrativos, declarada de interesse público pelo governo brasileiro, que realiza atividades científicas interdisciplinares, culturais e sociais. A Nied Guidon é a presidente de honra da Fundação. A Fundação, por sua vez, é administradora do Parque da Serra da Capivara. Mas o que nós temos que ver com tudo isso que nós estamos falando até agora? Tudo a ver. Acontece que os milionários plantadores de soja querem ainda ficar mais ricos,
dessa vez também à custa do nosso patrimônio histórico e cultural, já que os nossos biomas já estão sendo arrasados impunemente por eles. Mais ou menos isso seria o pensamento deles. Onde não tiver cidade, nós vamos plantar soja. Toda a área cultivável do Brasil vai ser para nós, para isso. Temos dinheiro, compramos os políticos e intimidamos qualquer um que tentar nos impedir. O resto não é problema nosso. E se reclamarem, nossos caminhões fecham as estradas. Nessa oportunidade que eu estive lá recentemente, se anda mais de 1 hora ao lado de uma cerca, com todo o terreno devastado para a plantação de soja. Uma coisa absurda o que está acontecendo naquela região, ou antes daquela região, né? Quem vem do Jalapão e vai para lá. Tá? Então agora eles estão indo para cima da Caatinga. No apagar das luzes do governo atual, o ICMBio autorizou o plantio de soja na área do corredor ecológico que protege o bioma dos 2 parques federais. Foi aquela imagem que nós mostramos anteriormente aí. Vamos à notícia. Responsável pela gestão das reservas ecológicas federais, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, autorizou o licenciamento de monoculturas de grãos num latifúndio entre os parques nacionais das Serras da Capivara e das Serras das Confusões, no Piauí. A medida ignora pareceres contrários da própria autarquia e da sociedade civil. Uma autorização assinada no fim de outubro pelo presidente da ICMBio, o policial militar Marcos Simonovic, dá sinal verde para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR Piauí, licencie ao menos 6.000 hectares com soja e milho entre os 2 parques nacionais da Caatinga. O bioma é exclusivo do Brasil, a Caatinga. Né? Na verdade, serão 12.000 hectares. Vejam bem, quem pediu autorização foi a SEMAR do Piauí. A ICMBio só autorizou. A diretora da Fundação, da Fundram, Márcia Chame, se manifestou da seguinte maneira: os cultivos usarão muita água subterrânea para irrigação numa região já carente de recursos hídricos. E os agrotóxicos usados podem contaminar espécies e áreas preservadas dentro e fora dos parques. Uma usina solar deve ser construída no mesmo local para alimentar as bombas de irrigação. A vocação regional não é essa, é para a produção rural familiar, a pesquisa, o turismo e outras atividades que podem ser exemplo para o desenvolvimento sustentável da Caatinga. A produção de mel regional rende muito mais do que o valor da soja, mas pode ser contaminado por produtos químicos usados nas monoculturas. A produção de mel no local é intensa. A apicultura, como todos sabem, é indispensável para a polinização e para a propagação das demais espécies vegetais. Então é importante também se manter a apicultura no local. Mas por que esse afã de fazer a boiada passar por cima da Caatinga? O licenciamento das lavouras, com aval dos órgãos federal e estadual, beneficiará a APESA Agropastoril Piauiense. Criada nos anos 70, a empresa e seus sócios atuam da mesma maneira com atividades como transporte, produção de gesso e calcário nos estados do Piauí, Maranhão e Pernambuco. A intervenção da OAB no Piauí e a ação do Ministério Público do Estado, agora em 13 de novembro, então OAB do Piauí e MP do Piauí, conseguiram impedir temporariamente o processo. A SEMAR do Piauí adiou por 45 dias a audiência pública para licitação. Quando estive lá no meio do ano, estava sendo aberta uma estrada de 2 vias para acesso ao local e se falava em privatização, uma verdadeira avenida no meio da floresta, da mata. Só que o governador do Piauí é do PT, é o Wellington Dias, que venceu a eleição para o Senado em outubro, deixando em seu lugar sua vice também do PT, Maria Regina Souza, com um belo histórico de militância sindical, fundadora da CUT do Piauí e sua fiel escudeira. Óbvio que tudo isso que está acontecendo é do interesse da dupla. Ou são coniventes ou são incompetentes. O que se pode esperar deles é certamente cara de paisagem. A destruição da Caatinga está sendo promovida pelo PT e não pelo Bolsonaro. Isso é incrível. Não? A OAB e o Ministério Público agiram, mas o Partido Verde, por exemplo, não. Isso que o PV compõe a federação partidária que venceu as eleições, junto com o PCdoB e com o PT, que é o cabeça de chave. Levei o problema ao conhecimento do diretório do Partido Verde aqui em Brasília. Agradeceram, mas nenhuma providência por enquanto. Mas pelo menos com eles eu consegui falar. Com o pessoal do PT, nem abrem minhas postagens no WhatsApp. Se eu tomei conhecimento do problema, por que eles não tomaram? A defesa do meio ambiente foi uma das bandeiras que mais vendeu votos para eles. O que está acontecendo? Estão muito preocupados com a negociação de cargos? Transição?
Esse problema é urgente. Podíamos pelo menos se manifestar a respeito na mídia, tomando uma posição. Já estaria um freio nessa maracutaia. Esse posicionamento na mídia seria suficiente para impedir a passagem do correntão, né, que os plantadores de história certamente vão fazer, para gerar o fato consumado. Se é que essa barbaridade já não aconteceu. Vamos ver se nossos candidatos eleitos acordam, como eleitor deles, me sinto no direito e na obrigação de reclamar. Ok, esse era o assunto. Obrigado a todos. Se achou o tema importante, não deixe de se manifestar no debate do site. E aproveita para dar uma olhada no meu livro. Um abraço, pessoal.